Olá, galera concurseira, sou o professor Fábio Henrique, professor de língua portuguesa, e neste vídeo vamos analisar questões de compreensão de texto ADM-TEC. A princípio, vamos fazer a leitura do texto e posteriormente vamos fazer a análise das questões. Regras deontológicas. A deontologia está relacionada ao conjunto de princípios e regras de conduta ou deveres de uma determinada profissão, ou seja, cada profissional deve ter a sua deontologia própria para regular o exercício da profissão e de acordo com o código de ética de sua categoria. No contexto das organizações públicas, o servidor deve conhecer os princípios, as regras, as normas e as leis que norteiam a sua profissão. Esse profissional deve também prezar por certos princípios éticos e morais ao realizar o seu trabalho. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais são valores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. O servidor público deve saber também que seus atos, seus comportamentos e suas atitudes devem ser direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. O servidor público não pode desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, esse profissional deve constantemente reavaliar os próprios atos e tomar decisões a fim de garantir que está agindo em conformidade com a legislação vigente. A finalidade da administração pública é prover o bem comum. Nesse contexto, o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público permite consolidar a moralidade do ato administrativo. O servidor público deve compreender que a sua remuneração é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre como elemento indissociável à sua aplicação e de sua finalidade. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Diante disso, deve o servidor privilegiar um comportamento ético e moral a todo momento. Então, esse texto foi retirado da internet. Disponível, aí tem um link. Foram elaboradas aí 3 questões a respeito desse texto. Vocês vão observar que ao analisarmos as questões, vai ser bem prático de identificar os erros e o que está certo e o que está errado, né? Então, sem precisar votar o texto. Claro que se fosse no concurso, de fato, seria necessário e bom e aconselhável a gente voltar a analisar o texto novamente, a visitar o texto novamente. Então, questão 18, com base no texto, regras deontológicas, leia as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. No contexto das organizações públicas, o servidor deve conhecer os princípios, as regras, as normas e as leis que norteiam a sua profissão, afirma o texto. Esse profissional deve também prezar por certos princípios éticos e morais ao realizar o seu trabalho de acordo com o texto. Ou seja, tranquilo, certinho. Para a gente que fez a leitura agora do texto, a gente sabe que é isso que o texto defende. Afirmativa 2. A deontologia está relacionada ao conjunto de princípios e regras de conduta ou deveres de uma determinada profissão. Ou seja, cada profissional deve ter a sua deontologia própria para regular o exercício da profissão e de acordo com o código de ética de sua categoria, de acordo com o texto. Tranquilo também, né? Ou seja, praticamente ele copiou e colou do texto aqui. É o que está lá. Então, afirmativa 1 e a afirmativa 2 estão corretas. Aí as alternativas aí, A, B, C, D. Então, marque a alternativa correta seria a letra A, onde diz que as duas afirmativas são verdadeiras.
Questão 19. Afirmativa 1. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são valores que devem ser evitados pelo servidor público. Olha aí, evitados. O texto a todo momento fala que o servidor deve prezar pelos valores éticos e morais. Então, como é que devem ser evitados? Então, eu já considero um erro, né? Não preciso nem eu ler mais a questão afirmativa. Afirmativa 2. O servidor público pode desprezar o elemento ético da sua conduta a qualquer momento, defende o texto. É um erro gravíssimo, né? Uma contradição. Isso aí é considerado, tanto na afirmativa 1 quanto na afirmativa 2, como contradições textuais, ou seja, o contrário daquilo que o texto traz. Aí não precisa nem fazer a leitura completa do texto. Se você quisesse fazer a leitura completa para ficar ciente disso, poderia tranquilamente, mas aí já iria ganhar tempo, né? Então, a afirmativa 1 e a 2 é incorreta. Então, letra D vai dizer que as duas afirmativas são falsas, né? Então, afirmativa 1 falsa, afirmativa 2 falsa, ou melhor, também incorretas. Questão 20. A finalidade da administração pública é impedir o bem comum, afirma o autor, impedir o bem comum, ou seja, se o bem comum está voltado à ética, à moral, a finalidade é o impedimento desse bem comum, também já se considera errada, né? E nesse contexto, o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é prejudicial, ou seja, o equilíbrio, né? E a legalidade é prejudicial ao ato administrativo. Aí também já temos um erro. Afirmativa 2. O servidor público deve compreender que a sua remuneração é custeada pelos tributos pagos por todos. Até aí tudo bem, exceto por ele próprio. O texto fala que, inclusive por ele próprio. Esse exceto aí é um termo de negação, né? Então, a questão já está errada por aí. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se distancie do cotidiano das organizações públicas, afirma o autor. Se distancie também, esse termo se considera errado. O texto traz o contrário disso, né? O texto não traz esse distanciamento. Então, as duas afirmativas são falsas. Então, seria novamente a letra D. As afirmativas são falsas. E aí, quem puder baixar a prova e conferir o gabarito direitinho, vai encontrar essas mesmas respostas. Então, vimos, pessoal, que são questões tranquilas, fáceis, não exige muito do candidato, mas claro que na hora do concurso é diferente, né? Na hora do concurso tem atenção, nervosismo. Então, muito cuidado, porque aquilo que parece ser fácil pode se tornar difícil e a gente acabar perdendo uma questão fácil, né? Então, a forma mais prática de ir bem em um concurso como este, da bancada MTEC, qualquer outro concurso, é conhecer um pouquinho a banca. É ler o material, é rever as questões. Ou seja, toda uma estratégia para que eu consiga chegar no dia da prova com excelência, consiga chegar afiado e consiga ter êxito, ter uma aprovação, né? Então, pessoal, quem gostou do vídeo, dá o like aí. Quem acha que o assunto é pertinente para você, se inscreve no canal e posteriormente estarei postando mais vídeos.